Então, boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao projeto Pai de Joelhos Filhos de Pé. Nós também estamos no Pai de Joelhos Filhos de Pé, nesse mês de abril, estudando o livro Desejar de Todas as Nações, que tem como nome da nossa série Conhecer Jesus é Tudo. E hoje nós vamos ver o tema Podes Tornar-me Limpo, baseado no capítulo 27 do Desejar de Todas as Nações. E quem está conosco é a irmã Rita de Cássia. A irmã Rita, ela é diretora do Camise. E hoje é a estreia dela aqui como mensageira. Que seja a primeira de muitas, essa mensagem. E com ela a palavra. Irmã Rita, boa noite. Boa noite, irmã Alexandra. Boa noite a todos os irmãos. É um motivo de muita alegria, né? Dar continuidade à nossa série Conhecer Jesus é Tudo. E hoje nós estamos falando do capítulo 27, né? Do Desejar de Todas as Nações. E vamos falar aqui um pouco, né? Sobre dois personagens de suma importância, que foi o leproso e o paralítico de Cafarnaum. E aqui nós temos, né, o texto que foi dado a abertura de Mateus 8, capítulo 8, versículo 2 e 3, que diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo? E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, irmãos, aqui nós vimos, né, essa primeira passagem de Mateus 8, 2 e 3, e nós podemos nos tirar uma lição de suma importância para todos nós. Este capítulo ele está baseado em Mateus 8, 2 e 4, capítulo 9, versículo 1 a 8, 32 a 34, e Marcos 1, 40 a 42, 2, 1 a 12, e Lucas 5, 12 a 28. E nós temos aqui, né, na página 177, que nós poderemos iniciar um pouco da leitura, que diz: De todas as doenças conhecidas no Oriente, era a lepra a mais temida. Seu caráter incrível e contagioso, o terrível efeito sobre as vítimas, enchia de temor os mais valorosos. Entre os judeus era considerado um juízo sobre o pecado, sendo, por isso, chamado o açoite, o dedo de Deus, profundamente arrancada, mortal, era tirada como símbolo do pecado. A lei ritual declarava imundo o leproso, como isso já como pessoa já morta, era excluída da habitação dos homens. Tudo que tocava ficava imundo. O ar era poluído por seu hálito. Uma pessoa suspeita a essa terrível doença era considerada uma pessoa imunda. Então, nós vimos aqui que, desde lá, né, do tempo de Israel, nós podemos lembrar um pouco do capítulo 12, né? Do capítulo 12 de Números, que foi a primeira pessoa que teve lepra aqui na terra. Nós sabemos que o motivo da primeira pessoa se tornar leprosa aqui na terra foi por ela pecar contra Deus, né? Zombar do seu próprio irmão, né? Lá no capítulo de Número, fala sobre Miriam, né? Que foi a primeira pessoa a ter lepra, né? E o motivo foi por ela e seu irmão Arão zombar do seu irmão Moisés, né? Sentir inveja, sentir ciúme. E, infelizmente,
Deus se afastou dela, se afastou da presença dela, e ela se tornou uma pessoa leprosa. Então, irmãos, nós vimos que não é fácil essa, essa doença, desde lá do início, né? Pessoa, imagine como é difícil a pessoa, né, ao adquirir essa doença, ter que abandonar todos os seus familiares, todos os seus amigos e se isolar, viver só. Então, é uma coisa muito difícil, mas ali aconteceu para que toda aquela nação pudesse ver que Deus, ele não, ninguém deve zombar de um escolhido de Deus, ninguém pode falar nada contra um ungido de Deus. Então foi por isso que Deus mostrou lá no tempo de Israel a Miriam quando ela zombou do nosso Deus. Então essa doença ela é considerada como uma doença contagiosa. Então, não é diferente do pecado. O pecado contagia também. As pessoas que convivem com pessoas contaminadas do pecado, não é diferente. Diz ainda assim que os próprios reis e os princípios não estavam isentos. Um rei atacado dessa terrível moléstia tinha de renunciar ao centro e fugir da sociedade, separando de amigos e parentes. Devia o leproso sofrer a maldição de sua enfermidade. Era obrigada a publicar a própria desgraça. Imagine que tristeza, irmãos. Que tristeza para uma pessoa que adquiria essa doença, essa moléstia. A pessoa seria condenado a viver somente com outras pessoas que também tinha essa doença. Então, falando da lepra, muitas das vezes a gente acha que a lepra do passado é a mesma lepra de hoje. Nós sabemos que existe a lepra hoje, que hoje é considerada a doença hanseníase, como uma lepra, sendo que a de hoje tem a cura, é diferente da lepra do passado. A lepra do passado, só o único Deus que poderia curar. E até Jesus vir aqui na Terra e se manifestar, nós temos o conhecimento, né, que houve também outra cura, né, por outro servo de Deus, que foi Eliseu, quando curou Naamã também, né? Mas de lá para cá, foi o último caso a ser curado, foi o de Naamã. E aí, quando Jesus, né, andou aqui na terra pregando, ensinando, surgiu o quê? Uma esperança em dessas pessoas, uma dessas pessoas corajosas, né? Diz assim: mas desde os dias do profeta Eliseu, nunca se ouve falar de coisas tal como a cura de uma pessoa atacada dessa moléstia. Não ousava esperar que Jesus fizesse em seus benefícios aquilo que nunca realizou por homem algum. Houve, entretanto, alguém em cujo coração a fé começou a brotar, mas não sabia como se aproximar de Jesus. E aí, veja o que aconteceu, né? Esse leproso, ele, quando soube que Jesus estava na região, ele despertou a curiosidade e o desejo da cura. E aí, continuando, na página 77, diz: o infeliz decidiu procurar o Salvador. Embora excluído da cidade, podia ser que acontecesse atravessar-lhe o caminho em algum atalho das montanhas, ou encontrá-lo enquanto ensinava fora da cidade. Grande era as dificuldades, mas constituía essa sua única esperança. O leproso é guiado ao Salvador. Jesus está ensinando à margem do lago e o povo reunido ao seu redor
ficando à distância, apanhou algumas palavras dos lábios de Jesus. Observando-a, colocou as mãos sobre os enfermos, vê o coxo, o cego, o paralítico e os que estavam a perecer de várias moléstias. Ergueram-se com saúde, louvando a Deus por seu livramento. A fé se lhe fortaleceu no coração. Então, nós vimos aqui que aquele leproso, ao ver Jesus fazendo aqueles milagres, aquelas curas, despertou a vontade, despertou a fé dele, cresceu aquela fé e aquela grande esperança. Imaginamos que não foi tão fácil para aquele leproso chegar até Jesus, porque por ser uma doença contaminosa e que não poderia se aproximar de ninguém, ele foi um homem cheio de fé e de coragem e de confiança, por isso que ele deu continuidade. E aí nós vimos, após o pedido do socorro do leproso, dizendo, pode tornar-me limpo. Aí nós vimos a resposta de Jesus. Então, ao leproso se aproximar de Jesus, ele sentiu esse desejo, né, de querer também ser curado, de querer ser uma pessoa limpa, se tornar limpo. Ele estava pensando ali na limpeza, tanto espiritual como também a carnal. E aí Jesus respondeu, né, que foi o texto que foi lido para a abertura, né, de Mateus 8, 2 e 3, Jesus replicou, né, quero ser limpo. E pôr-lhe a mão em cima, operou-se imediatamente uma transformação no leproso. Sua carne tornou-se sã, os nervos sensíveis, firmes, os músculos, as asperezas e escamosidade peculiar à lepra desapareceram, sendo substituída por suave colorido, como o da pele de uma saudável criança. Jesus recomendou ao homem que não divulgasse a obra que realizaram, mas fosse imediatamente apresentar-se com uma oferta no templo. Então, aqui nós vimos, né, as maravilhas, a maravilha que Jesus operou nesse leproso, mas Jesus fez um pedido para que ele não divulgasse, porque Jesus sabia que ao divulgar, aquela nação poderia querer aglomerar. Eles iam querer também, porque era uma nação que vivia com a mesma doença, no mesmo período, junto com esse leproso. Então, Jesus pediu para que ele fosse e não falasse nada a ninguém, apenas fosse ao templo e oferecesse uma oferta lá no templo. E aí nós vimos o lindo testemunho, né? Os mesmos sacerdotes que havia condenado o leproso ao banimento atestaram-lhe a cura. Que maravilha, né? Aqueles mesmos sacerdotes que tinham condenado o leproso como uma pessoa que deveria se excluir da sociedade, que tinha que se afastar da sociedade, agora ele foi preciso também atestar ele como um ser curado. Essa sentença proferida e registrada publicamente constituiu firme testemunho em favor de Cristo. E ao ser o homem retringado, sádio, na congregação de Israel, sob a afirmação dos próprios sacerdotes de que não havia nele vestígio da moléstia, tornou-se vivo testemunho de seu benfeitor. Apresentou alegremente a oferta e engrandeceu o nome de Jesus. O sacerdote estava convencido do divino poder do Salvador. Foi-lhe dado a oportunidade de conhecer a verdade e ser beneficiado pela luz rejeitado. Ela passaria para nunca mais voltar. Muitos rejeitaram a luz. Ela não foi todavia dada em vão. Então, aqui nós vimos, né, que lindo testemunho. Jesus, onde ele passava, ele deixava esse lindo testemunho e muitos se convertiam. Então, imaginem o sacerdote, né,
Como que ele agora não ia ter a convicção de que realmente Jesus era o único Salvador? Porque eles tinham atestado aquele homem de lepra e ele mesmo foi o examinador. E ele agora deu esse lindo diagnóstico por meio de Jesus Cristo. Poderia impedir. Então, nós sabemos que a dificuldade era muito grande para aquele leproso chegar até Jesus. Mas aí até os próprios discípulos procuravam impedir. Então, eles procuravam impedir porque a lepra, ela era muito contagiosa. Até eles mesmos se preocupavam, tanto neles pegarem, como também o próprio Jesus ser contaminado. Então, os discípulos, eles às vezes esqueciam que Jesus era o dono da cura. Ele era o curador. Então, nós vimos aqui também, né, dando continuidade nesse capítulo, que diz: os discípulos procuraram impedir o mestre de o tocar, pois aquele que tocava no leproso tornava-se, por sua vez, imundo, pondo a mão sobre o doente. Porém, Jesus não sofreu nenhuma contaminação. Seu contato comunicou poder vitalizante. Foi purificado a lepra. O mesmo se dá quanto à lepra do pecado. Então, aquele toque gerou virtude. Aquele toque foi semelhante ao toque daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, a mulher de Lucas, capítulo 8, versículo 46 a 50. Então, aquele toque da mulher nas vestes de Jesus houve virtude. E esse toque que Jesus fez nesse leproso trouxe também virtude e trouxe o conhecimento da verdadeira luz. E aí Jesus tudo pode. Nós vimos que tudo que ele pôde fazer para demonstrar o poder de Deus aqui na terra, ele fez. E aí, continuando, diz: Jesus vindo habitar na humanidade não recebe nenhuma contaminação. Sua presença tem virtude que cura o pecador. Quem quer que lhe caia de joelho aos pés, dizendo com fé: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Ouvirá a resposta: quero ser limpo. Então, esse convite é para todos nós. Todos nós devemos o quê? Cair aos pés de Jesus, assim como aquele leproso caiu aos pés de Jesus, mesmo com muitas dificuldades de chegar até os pés de Jesus. Ele conseguiu chegar e ele encontrou virtude, ele encontrou a cura. E nós também precisamos, nós não somos diferentes, nós precisamos cair aos pés de Jesus e tocar nele e pedir para que ele também nos limpe de todas as impurezas, principalmente a impureza do pecado, que é a maior sujeira dentro do nosso corpo. É a maior doença, é o pecado. E nós precisamos estar tocando em Jesus Cristo. E assim seremos também limpos, assim como aquele leproso ficou limpo. E continuando, diz, né, nós vimos aqui agora a continuação do poder de Deus, né, nós vimos sobre o leproso e agora nós vamos ver um pouco sobre a cura também do paralítico de Cafarnaum, né? Diz que na cura do paralítico de Cafarnaum, Cristo tornou a ensinar a mesma verdade. Foi para manifestar seu poder de perdoar pecados que o milagre se realizou. E a cura do paralítico também ilustra outra preciosa verdade. É plena de esperança e animação, e do ponto de vista de sua relação para com os astutos fariseus, encarrega igualmente uma advertência. Como o leproso, esse paralítico perderam toda a esperança de restabelecimento
Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurado pelo remorso. Por muito tempo apelaram para os fariseus e os doutores, esperando alívio do sofrimento mental e físico, mas eles friamente o declarava, friamente ele o declarava incurável. Então eles era frio, para eles não sentiam nenhum remorso em ver as pessoas doentes. Então, abandonando a ira de Deus, os fariseus consideravam a doença como um testemunho do desagrado divino e mantinham-se à distância do enfermo e do necessitado. Então, essas eram as condições de vida dos fariseus. Eles mantinham afastado da presença das pessoas que se encontravam doente, porque eles se consideravam pessoas boas, pessoas sãs, pessoas saudáveis, pessoas que não viviam pecando. E já os doentes, eles consideravam aquelas pessoas que se encontravam doentes porque andava em pecado. E a palavra de Deus nos demonstra, né, que todos nós somos pecadores, mas carecemos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não era, entretanto, o restabelecimento físico que desejava tanto, mas o alívio ao fardo do pecado. Então, esse era o desejo daquele paralítico, era ser curado do pecado. Ele nem pensava na cura física, mas sim na cura espiritual. Então, nós precisamos também sentir esse mesmo desejo que o paralítico sentiu, o desejo da cura, do fardo do pecado, que é isso que nos separa de Jesus Cristo, é o pecado. Então, esse paralítico, ele sentia esse desejo de buscar esse alívio do fardo do pecado. E continuando diz, se pudesse ver a Jesus, então esse paralítico, né, continuando a leitura diz, se pudesse ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria contente de viver ou morrer segundo a vontade de Deus. Então, que lindas palavras. Então, independente de vida ou morte, mas se ele tem uma certeza de que ele ficaria limpo do pecado, ele já, independente de morrer ou não, ele já se encontrava uma pessoa feliz. E Deus, com a sua bondade e as suas misericórdias, suas maravilhas, ele sempre demonstra o seu amor por cada um de nós, por cada um de seus filhos. Deus é bondoso a todo momento. E ele enviou Jesus Cristo aqui na terra para demonstrar todo o seu poder, toda a sua obra, toda a sua bondade. Continuando aqui, né, a leitura, nós vamos ver que a fé transforma a vida, né? Então, agora, né, em palavras que soaram, qual música aos ouvidos do enfermo, o Salvador disse, filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Então, olha que maravilha. É aquele paralítico, aquele doente que chegou com a maior dificuldade onde Jesus estava, né? No resumo da leitura, né? Jesus estava lá ensinando na casa de Pedro. O paralítico teve a maior dificuldade de chegar lá. Foi necessário dar sugestão para os colegas abrir um buraco, entrar pelo telhado e chegar aos pés de Jesus Cristo. E agora, em vez de Jesus, né, que se fosse o ser humano, poderia se exaltar, se enjoar com aquela pessoa que interferiu a mensagem, que parou a pregação, Jesus agora olhou e encontrou, né, no olhar daquele paralítico virtude. E aí Jesus, com as suas lindas palavras, diz, filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Essa é a maior virtude, são as melhores palavras que todos nós precisamos ouvir. Filhinho,
perdoados são os teus pecados. Irmãos, mas aqui nós vimos que os fariseus, eles não se conformavam com o que Jesus fazia. Eles tentavam procurar algo que interferisse a mensagem do Salvador aqui na terra. E aí, continuando a leitura, diz: o fardo de desespero cai da mente do doente, repousa-lhe no espírito a paz do perdão, brilhando-lhe no semblante. Mas é o que aconteceu, o sofrimento físico desaparece e todo o ser é transformado. O impotente paralítico estava curado, perdoado, o culpado pecador. Em fé singela, aceitou as palavras de Jesus como o favor de uma nova vida. Então, aquele paralítico, a fé dele aumentou, ele aceitou aquelas palavras, ele confiou que dali em diante ele agora teria uma nova vida e que jamais ele voltaria atrás, porque as palavras de Jesus não voltam atrás. Mas Jesus, ele onisciente, ele sabia que aquele paralítico estava sendo verdadeiramente, ele estava ansioso pelo perdão, pela purificação dos seus pecados, mas infelizmente nós vimos que os fariseus, eles não deixavam Jesus fazer o trabalho sem interferir. E aqui na leitura diz, Jesus declara que os pecados do paralítico estavam perdoados. Os fariseus tomaram essas palavras como blasfema e conceberam a ideia de apresentar como um pecado digno de morte. Disseram em seus corações, ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Fixando sobre ele os olhos, sobre o qual se acovardaram e recuaram, disse Jesus: por que pensa mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, perdoado-te são os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Então, aqui nós vimos, né, as maravilhosas palavras de Jesus, porque aqueles fariseus não esperavam que Jesus ia no mais íntimo deles e entender e saber o que eles estavam pensando. E aí Jesus agora chega e diz para ele, qual é mais fácil? É dizer, perdoado está os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Essa foi a melhor cura, né? E continuando, aí diz, o paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para o espírito. A cura espiritual foi seguida da restauração física. Essa lição não devia ser desatendida. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos, os quais, como o paralítico, estão anelando a mensagem perdoada, estão os teus pecados. Aí, irmão, agora cabe a nós levar essa mensagem. Cabe a nós, como mensageiros de Jesus Cristo aqui na terra, levar essa mensagem para aquelas pessoas que estão almejando essa cura espiritual, a cura que o paralítico desejou, a cura que esse paralítico almejou, que foi a cura espiritual. E aí Jesus não dá somente a cura espiritual, mas a cura física e a cura espiritual. Mas devemos cumprir o nosso dever, né? Então, agora o poder de Deus é manifestado por seu Filho, né? Como sempre, Jesus, onde ele passava, ele manifestava o poder de Deus aqui na terra, porque ele veio cumprir aqui aquilo que Deus designou. Então, o papel de Jesus aqui na terra é exemplo para nós. Assim como ele veio cumprir a mensagem do nosso Deus aqui na terra, serve de exemplo para nós. Nós agora devemos dar continuidade.
E aí, continuando, diz aqui, né? A lepra e a paralisia não era tão terrível quanto a hipocrisia e a incredulidade. Então, aqui nós vimos, né, que o pecado, ele se torna maior do que a doença física, porque nós sabemos que a doença física, ela é passageira, porque nós temos uma eternidade a ganhar. Então, sabemos que essa doença física, ela se torna menor do que a doença espiritual. O pecado, nós analisando, né, as pessoas quando está com uma doença incurável, vamos hoje, a doença do século, um câncer, é capaz da pessoa perder logo todo o desânimo e morrer antecipadamente de tanta preocupação. Enquanto muitas das vezes nós sabemos que a pior doença é o pecado, e muitas das vezes nós não nos preocupamos, assim como nós nos preocupamos com as doenças físicas. E nós precisamos seguir esse exemplo do paralítico. Quando ele foi pedir a cura, ele primeiramente ele pediu a cura espiritual. E aí Jesus, ele viu a sinceridade dele. Então, não é diferente para nós também. E aí diz, na casa do paralítico, restaurado foi grande o regozijo quando ele voltou para a família, conduzindo com facilidade o leito em que pouco antes foi vagarosamente levado de perto deles. Reuniram-se em torno com lágrimas de alegria, mal ousando crer no que seus olhos viam. Então, imagine a maravilha daquela família. Imagine como aquela família agora encontrou virtude, a cura daquele paralítico, naquele ser. Ali, quando Jesus fez essa cura, então o poder de Deus foi manifestado. E aí não foi curado somente ele, e sim ele e sua família, ele e sua casa. Essa é a importância de nós, como conhecedor do nosso Deus, conhecedor da verdade, sabemos o que devemos fazer, levar essa mensagem a outras pessoas. E quando nós fazemos isso, nós sabemos que nossa família ela está coberta com esse mesmo poder que a família desse paralítico encontrou. A família de todos aqueles que levam a mensagem encontra também o poder vitalizante. Então, nós vimos que Deus ele está pronto para operar esse milagre da cura para com cada um de nós. Que nós vimos o finalzinho desse capítulo, diz que nenhuma dúvida lhe enfraqueceu a fé. Então, não houve nenhuma dúvida para aquele paralítico, não houve nenhuma dúvida para aquele leproso de que Jesus iria curar tanto os seus pecados como também as suas enfermidades. E nós vimos que Jesus, com o seu poder, com a sua infinita misericórdia, para demonstrar aquela virtude para todas aquelas nações, Deus aí mostrou seu poder e almas foram convertidas ao Senhor. Até mesmo muitos daqueles sacerdotes foram convertidos. Então, que Deus possa nos abençoar, que cada dia mais possamos encontrar esse poder e que possamos nos achegarmos até Jesus Cristo, nos tocarmos, e assim a virtude dele possa tornar toda a nossa família vencedores e curada de todos os pecados, de todas as enfermidades. Que Deus possa nos abençoar e nos capacitar para melhor servir ao nosso Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e todos que aqui se encontram. Amém?